Bom dia, pessoal, tudo bem? Um ótimo dia para vocês. A aula de hoje a gente vai fazer uma breve discussão sobre a unidade 3, unidade 4. Na unidade 3, a gente vai discutir um pouquinho a discussão da biofísica nos sistemas biológicos. Na verdade, eu vou falar um pouquinho desses tópicos, a importância na aplicação de ensino e aprendizado para vocês. E na unidade 4, eu vou discutir um pouquinho sobre aspectos de metodologia e pesquisa em biofísica. Logo depois, eu vou ver que alguns alunos, percebi, na verdade, que alguns alunos estão com dificuldade em realização da atividade sistemática 2, tá? Sistematização 2. Nesse caso, eu vou explicar um pouquinho como que vai ser a elaboração desse relatório e a estruturação dele também. E no final da aula, eu vou apresentar um vídeo que ele vai falar sobre os avanços relacionados à biofísica e aplicação nos tempos atuais, tá? Então é algo que vai ser bem rápido, mas bastante produtivo na questão da construção do conhecimento de vocês. Então a unidade 3, ela vem com tópicos bastante importantes na questão de fundamentos. Então lembrando que a biofísica é uma física acionada à condição da vida e entender as disposições, as cargas que estão envolvidas dentro daquela conjunção, né? Na questão do transporte, na questão de elétrons, na questão de conjunção de sistematização de atividades que possam impulsionar uma atividade biológica. Então, vocês perceberam que dentro desse capítulo ele discute muito a aplicação da biofísica dentro dos sistemas biológicos. Diante dessa condição, ele entra nos níveis moleculares e macroscópicos, e ao mesmo tempo também microscópicos. Então, ele veio discutir um pouquinho a condição de átomos, como é que é a formação dos átomos, com a sua ligação de moléculas, essas ligações de moléculas, como que elas estão acionadas dentro da biofísica, como que a biofísica ela tem esse olhar mais voltado à condução de elétrons, como a condição de sistema biológico está interrelacionado à biofísica também. Outra estrutura importante que a unidade discute é a questão dos aminoácidos, proteínas, o conjunto de aminoácidos que formam proteínas, o material genético, como que esses lipídios e carboidratos, na sua estruturação, se compõem, como que eles se mantêm dentro daquele preparo na formação de moléculas, né? Como que essas moléculas em atividades conseguem formar células, tecidos, órgãos e sistemas. Então, existe uma discussão dentro dos capítulos e das aulas que foram preparadas para vocês. Na parte computacional, é interessante que ele mostra as tecnologias, né? Quais são as simulações que estão acionadas sobre a avaliação de biofísica na condução molecular. Então, a gente sabe que hoje, né, no período de 2024, a gente vem com a crescente na pesquisa voltado à biofísica, condição de molécula, composição molecular, produção de vacina, além de produção de vacina, medicamentos, como que esses medicamentos eles estão associados com a biofísica e a condição computacional na biofísica também. Temos as discussões voltadas à bioengenharia e nanobiotecnologia, lembrando que a nanobiotecnologia ela vem em alta nesse período que a gente vem discutindo, falando, só que a nanobiotecnologia ela já vem sendo pesquisada há 20 anos atrás. Então, desde o desenvolvimento de próteses biocompatíveis, nanopartículas, terapias médicas, então tudo isso vem estruturado dentro da nanotecnologia e biotecnologia. Vem se crescendo uma pesquisa voltada para essa área. E finalizando, os biomateriais e biosensores, né? Então, a gente também tem várias atividades detectadas sobre condições de sinais biológicos, como que otimizam o diagnóstico, como que esse diagnóstico ele é otimizado através de pulsos biológicos, sinais. Então, vocês vão ver que existem pesquisas acionadas à pressão arterial, avaliação do sistema fisiológico cardiovascular. Então, a pesquisa é muito ampla dentro dessa área. E aí vocês perceberam que existe uma atividade sistematizada 2. E nessa atividade sistematizada 2, ela traz um pouquinho do que vocês vão ver na aplicação da biofísica no sistema biológico. Professor, eu estou com dificuldade de achar um tema. Qual o tema que eu devo abordar? Qual o tema que eu preciso falar? Tente aplicar o que é relacionado às moléculas. Por quê? Está mais voltado ao campo da formação de vocês. Então, busque funções de moléculas biológicas, tente falar sobre DNA, carboidratos, proteínas, lipídios, tente falar dessas moléculas no campo de pesquisa. Eu vejo que alguns alunos eles já estão buscando ferramentas que ele mostra uma pesquisa lá nos fóruns
desde a unidade 1 para a unidade 2. Então, tente transmitir isso também na unidade 3 e na unidade 4. Trago de formato que vocês dão continuidade que vocês queiram pesquisar, tá? Apesar da turma ser pequena, mas eu vejo que vocês vêm mostrando a questão do interesse em desenvolver pesquisas voltadas à parte molecular, tá bom? Outra questão que está alta que vocês podem estar fazendo na atividade sistematizada 2 é a condição de biomateriais e biosensores, tá? Eu vou apresentar a unidade 4, e aí quando eu finalizar a unidade 4, eu vou mostrar a atividade sistematizada e como que deve ser feita. E quem entrou agora depois, no final eu vou apresentar um vídeo de um professor da Universidade Católica, onde ele apresenta a aplicação da biofísica na condução de pesquisas, ok? A unidade 4, ela vem mais com técnicas em pesquisa. Como aplicar a biofísica no campo da pesquisa, tá? Então, existe várias ferramentas de pesquisa que vêm revolucionando dentro do campo científico, entre elas a espectroscopia, tá? Microscopia e medição de forças caracterizadas biológicas. Professor, o que é espectroscopia? Até engasguei para falar, tá? Ele é, na verdade, um microscópio que ele consegue avaliar conduções de elétrons. Então, ele consegue trabalhar com experimentos que vão avaliar cargas naquele momento, naquele local, tá? É algo que não é novo dentro das universidades, mas universidades com grandes portes, ela tem esse material para a estrutura de pesquisa. Então, digamos que ele consegue avaliar conduções entre moléculas. Então, ele tem esse papel na construção da pesquisa. Outra condição importante é o desenvolvimento da pesquisa tecnológica. Como que ela é aplicada e como que ela chega no mercado. A gente discute muito isso. Eu só vejo biofísica em conteúdo, eu só vejo biofísica na matéria em sala de aula, mas como que ela é aplicada no campo tecnológico, na avaliação de diagnóstico e tratamento? Então, durante as aulas, vocês perceberam que existem algumas aplicações e exemplos que vocês podem estar avaliando. É outro campo importante que vocês podem colocar também na atividade sistematizada 2. Lembrando que a atividade sistematizada 2, ela tem um formatozinho de projeto que vocês vão precisar seguir algumas regrinhas da ABNT, tá bom? Outra condição que a unidade 4 trabalha é a questão da aplicação da biofísica molecular na produção de fármacos e compreensão de doenças moleculares. Nesse caso, a gente consegue já compreender a característica acionada à bioengenharia e nanobiotecnologia na aplicação de biofísica molecular. Então, a gente consegue ver que existem particulados nanotecnológicos que fazem avaliação de moléculas. A gente está vendo que está em alta a questão do chip, para disparo hormonal, avaliação. Então, tudo isso também entra na biofísica molecular aplicado na nanobiotecnologia, ok? O quarto ponto, ele faz uma avaliação de práticas. Como que a biofísica está integrada no exame de diagnóstico e imagem? Isso dentro da biomedicina, a gente faz uma avaliação bem ampla, né? Sabendo que os exames de imagem, eles são altamente importantes para a avaliação de diagnóstico, principalmente acionado a doenças câncer, né, na verdade, doenças oncológicas, avaliação de células oncológicas, células que estejam mutadas dentro daquele tecido ou dentro daquele órgão. Então, revolucionar a biofísica com exame de imagem e diagnóstico de doença é altamente importante. O último ponto são os desafios que a gente tem dentro da biofísica, onde eu vou apresentar um vídeo para vocês. Esses desafios, eles são importantes. Por quê? O desafio, ele estimula a pesquisa. A pesquisa, ela só é feita através de hipóteses. Então, eu preciso de informações que tragam hipóteses dentro do campo da pesquisa para eu começar a ter evidências. No caso, vocês estão percebendo que a disciplina ela vem trabalhando muito com evidências voltadas no campo da saúde. Claro, mas existem evidências no campo tecnológico, campo de pesquisa, mais acionado à saúde, como que os desafios da biofísica vêm se incluindo. Então, são técnicas que precisam se aprimorar, a gente precisa de pessoas que pesquisem mais sobre essas técnicas, que façam avanços e que vocês, futuros profissionais que estejam no mercado de trabalho, consigam avançar dentro desse campo tecnológico. Então, isso é muito importante, porque hoje a inovação é algo que o mercado de trabalho vem exigindo. Então, como aplicar a biofísica diante dos desafios na busca de inovações, tá? Então, gente, fiquem atentos às atividades que estão previstas durante essa segunda parte do bimestre no semestre, o que vocês precisam entregar como atividade sistematizada.
É importante que vocês entreguem no prazo, façam uma participação nos fóruns. Os fóruns vocês têm uma avaliação que é computada no final de cada bimestre, agora no semestre. Então, fiquem atentos a esses pontos. Alguma dúvida aqui na unidade 3 e unidade 4? Conteúdo. A gente não consegue desenvolver muito exemplos por conta do tempo, né? E acaba saturando. Mas vocês têm os capítulos de livros que estão lá adicionados no campo sala de aula, vocês têm a aula gravada, vocês têm o material complementar, e isso é importante na formação de vocês, ok? Eu vou colocar aqui agora no quadro a atividade sistematizada, como que ela precisa ser realizada, tá? Só um instante. Tá, pessoal, aí no quadro tá para vocês como que precisa ser feita a realidade. A atividade, na verdade, desculpa. Como que precisa ser feito? O tema da atividade é a interconexão entre a biofísica e a inovação tecnológica. Então, vem falando de inovação, tá? Dentro dessa inovação, vocês vão buscar pesquisas que estão em alta, que evidenciem o campo da biofísica dentro da inovação tecnológica. E aí vocês percebam que lá no campo de objetivo da atividade, ele já dá alguns campos que vocês precisam pesquisar. Então é importante que vocês sigam essas regrinhas aí. Então o campo que ele apresenta é a bioengenharia, nanotecnologia, desenvolvimento de biomateriais. Então, dentro desses 3 tópicos, tente colocar o que é importante para vocês desenvolverem esse projeto, tá bom? Dentro disso, busquem inovações, tanto no campo metodológico, que é como que é feito a pesquisa, e os resultados, se ele tem aplicação dentro de um campo, desde a saúde, de uma tecnologia, na agricultura, como vocês queiram fazer, tá bom? Além disso, vocês precisam mediar o que o futuro vê no campo da inovação que vocês escolheram. Então, é importante que seja algo que seja promissor no campo da pesquisa. Por quê? Esses trabalhos, dependendo da condução, como serão feitos, os melhores a gente vai tentar publicar na revista do Uniceub. É algo que a gente vai estar estruturando, que a gente vai entrar em contato com o aluno depois, para falar um pouquinho sobre o trabalho que foi realizado. Então, isso é importante, vocês fazerem o trabalho de forma organizada, cuidado com o uso da IA, com a inteligência artificial, mesmo que você peça para a IA construir o trabalho, isso acaba sendo um plágio. Vocês podem pegar trabalhos prontos, reestruturar esse trabalho em formato textual com a IA, porém vocês não podem pedir para a IA criar, sabendo que as referências da IA são bastante erradas, tá? Então fiquem atentos a isso. Ah, professor, eu achei um artigo legal que aborde sobre o tema de nanotecnologia, nanobiotecnologia. Esse tema é legal. Eu posso pegar esse artigo e criar o meu projeto? Sim. E aí eu posso usar a IA para a construção do texto? Pode. Agora vocês não podem pedir para a IA criar o texto, tá bom? Diante dessa disposição, como que foi feito o cronograma da atividade? Então, a primeira e a segunda semana, vocês vão separar como que vai ser realizado essa pesquisa. Então, é importante que vocês separem esses materiais. Então, material didático, quais são os artigos que vocês irão escolher. Professor, eu não sei qual revista eu devo procurar, qual é o campo. Use o Google Acadêmico, hoje ele está bastante ampliado, tá? Mas existem revistas da saúde, plataformas, na verdade, a PubMed,
mas vocês podem buscar artigos no Google Acadêmico que abordem sobre essa temática. Feito isso, vocês terão um prazo de 1 a 2 semanas para fazer a leitura desses artigos e estruturar a questão do relatório de pesquisa de vocês. E aí eu fechei na semana 3. Deixa eu só dar uma ampliada aqui. Na semana 3, tá? Na semana 3, vocês vão dividir em 5 tópicos a construção desse relatório. Primeiro, a introdução. A introdução, logicamente, vocês vão colocar introduzir a interseção do que vocês escolheram como tema na Associação de Biofísica e Inovação Tecnológica. O que vocês estão querendo abordar dentro desse tema? O segundo ponto é a revisão teórica. A revisão teórica ela vai abordar os resumos e conceitos fundamentais da biofísica relacionados ao tema acolhido. Então, a introdução, essa é uma breve introdução. No final, vocês colocam o objetivo da pesquisa de vocês. Lembrando que dentro dessa introdução, eu preciso que vocês coloquem o porquê a escolha do tema. Por que vocês escolheram esse tema, tá? É importante que isso esteja previsto no relatório de vocês. E no final, há o objetivo. A revisão teórica, vocês vão colocar todos os conceitos abordados ao tema escolhido de vocês. Então, eu escolhi nanobiotecnologia na condução do sistema fisiológico cardiovascular. Um exemplo. E aí vocês vão aplicar o que? Vocês vão ter que dar conceito. O que é um sistema cardiovascular, a estrutura, os mecanismos. Então, tudo isso vai precisar ser apresentado na revisão teórica. Já na análise dos artigos, professor, eu escolhi 5 artigos. Não precisa passar de 10, gente, porque não vai dar tempo. Desses 5 artigos que foram escolhidos, como que eu devo analisar? Vocês vão pegar os resultados desses artigos e vão criar uma conclusão baseada nele. Então, a conclusão vai ser prevista de acordo com a análise dos artigos que foram selecionados. E aí vocês vão pegar essas análises que foram realizadas e vão colocar em prática. Como que isso eu consigo praticar dentro da atividade que eu tenho como projeto de pesquisa? Então, eu quero ver o nanobiotecnologia no sistema cardiovascular, eu preciso ver como que essa aplicação é atenuada dentro desse projeto, ok? E no final, vocês vão fazer uma conclusão de autoria, onde vocês irão abordar a condução, né? Como que essa aplicação ela é prevista no campo de projeto que foi escolhido. Então, fiquem atentos a isso, porque essa avaliação não vai ser feita só por mim, mas também pela coordenação do curso. Então, tem alguns alunos que estão usando a IA, pedindo para construir tudo isso, a gente já está tendo detector de plágio. Então, fiquem atentos e fiquem avaliando como que vocês estão realizando esse trabalho, tá? Fiquem atentos à proposta de pesquisa, qualquer dúvida, tem um chat sala de aula que vocês podem me perguntar, tá? Sobre esse trabalho, como ele vai ser realizado, e os fóruns que a gente pode estar discutindo temas que são importantes na construção desse relatório. Então, é um relatório bem estruturado, que vocês podem levar para um PIBIC futuramente, para um artigo futuramente, que vocês podem levar para o próprio TCC de vocês também, ok? Alguma dúvida? Perguntas, colocações, socorro Deus? Então tá tudo ok, né, pessoal? Eu vi que só das 2 turmas, um aluno entregou, só que ainda não foi avaliado. Então fiquem atentos a essa atividade na construção dela. Eu estou à disposição para tirar dúvidas de vocês, ok? Agora eu vou apresentar um vídeo para vocês falando sobre a aplicação da biofísica, né, num professor da Universidade Católica. Ele fala sobre questões atuais para instigar um pouquinho, abrir a mente de vocês, o que vocês possam fazer como pesquisa dentro desse relatório, ok? Só um instante.
Olá, pessoal. Vocês perceberam a importância que tem esse vídeo na apresentação dele, né? Na verdade, ele começa a discutir um pouquinho da nanotecnologia, ele começa a dar o campo de pesquisa dele dentro da Universidade Católica, que ele fala dos peptídeos, né? A gente vê uma crescente muito alto na pesquisa de genes, né? A questão de genes, transcrição, tradução, proteína, né? Peptídeo, qual é a função desse peptídeo, sua aplicação, como avaliar esse peptídeo na produção de fármacos específicos. Então a gente vem numa crescente muito alta dentro do campo da pesquisa. Mas no final o pesquisador ele deixa algo evidenciado, a falta de investimento dentro desse campo de área, principalmente no Brasil. Então a gente vê que existem vários desafios. Na hora da construção do trabalho de vocês, vocês vão perceber que vocês vão encontrar trabalhos mais internacionais do que nacionais dentro da investigação da nanotecnologia, nanobiotecnologia. Então é importante que a gente incentive mais vocês, alunos, incentive o campo acadêmico, professores, universidades, a ter um olhar mais de investigação dentro do campo da biofísica, tá? Gente, eu estou finalizando aqui a aula hoje. Eu espero que vocês tenham assimilado um pouco o que foi discutido na unidade 3 e 4, a importância na formação de vocês. Fiquem atentos à entrega dos trabalhos e o resto eu estou à disposição. Qualquer pergunta, vocês podem fazer lá no chat, enviar o e-mail e até mais, gente. Um grande abraço para vocês.